A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos e já chegamos ao capítulo 12. Vou ler os versículos 1 a 17, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos Ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, ou melhor, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Vamos meditar nesse texto sob o título O Poderoso Deus do Impossível. O inimigo é cruel. Nós vimos que Herodes, uma pessoa terrível, matou a Tiago. Tiago, irmão de João. Logo no começo dos evangelhos, quando Jesus está chamando seus discípulos, foram os primeiros a ser chamados. Pedro e André, e João e Tiago. E Pedro, João e Tiago eram dos mais próximos de Jesus, sempre estavam separados com Jesus. E quando nós lemos aqui, passando rapidamente por cima, que Herodes matou a Tiago, nós sentimos uma ponta de tristeza, apesar de ser 2000 anos atrás, mas vemos esses moços que largaram tudo, largaram a pescaria, deixaram as redes, deixaram o barco,
deixaram sua família para seguir Jesus. Nos apegamos tanto a eles que sentimos. E a igreja muito mais. A igreja estava ali vivendo aquele tempo da crueldade de Herodes. A família de Herodes é uma família terrível. Herodes, o Grande, foi aquele que mandou matar os meninos em Belém por ocasião do nascimento de Jesus, pensando que com isso mataria também o menino Jesus. O filho dele, Herodes, o tetrarca, era aquele que mandou matar João Batista a pedido da filha de Herodias, que era enteada de Herodes, o tetrarca, que olhava para ela com olhos maliciosos. E aí lhe obedeceu. E agora nós já estamos no terceiro Herodes, que é neto daquele Herodes o Grande. Esse mandou matar Tiago. E vendo que agradou o povo, mandou prender a Pedro. E ele também perseguia a todos os cristãos da época. Com isso ele agradava os judeus. Era um homem político, que buscava fazer o mal, mas o objetivo era político, agradar aquele povo que ele servia como rei. E a igreja, sentindo a dor da perda de Tiago, agora passava por mais esta tristeza de saber que Pedro estava preso. E o que ia acontecer com Pedro? Eles já imaginavam, assim como Pedro também. O que é que Herodes vai fazer com Pedro? Vai matá-lo. Assim como matou a Tiago, irmão de João. Vai matar Pedro e depois vai matar André, depois vai matar João, depois vai matar Tomé e todos os outros apóstolos e outros crentes também. E a igreja tomou uma decisão. E eu quero pensar na decisão da igreja como aquilo que nós devemos fazer nas horas de tristezas, nas horas de angústia, quando passamos por lutas, problemas, o que é que nós podemos fazer? Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus. É isso que lemos no verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja foi orar. Vai orar, irmão. Nessas horas de luta, angústia, tristeza, preocupação, vai orar. Procura um lugar na sua casa, tranquilo, vai orar. Deixar de orar é pecado, porque a palavra de Deus nos manda orar. Orai sem cessar. Ore por aqueles que estão em necessidade. Ora por aqueles que estão tristes, aqueles que estão internados no hospital. Ore por aqueles que estão presos. A prisão é um lugar de tristeza, de trevas. Há pessoas inocentes que estão ali presos, aguardando julgamento. E Pedro estava preso. E eles oravam por Pedro, que estava na cadeia. E eles não sabiam que Deus estava agindo. Quando o anjo chega à prisão, ela se iluminou com a presença de Deus, mesmo sendo um lugar de trevas, se fez luz. Oremos por aqueles que estão encarcerados. Ore por aqueles que estão nas trevas, porque Deus pode iluminar o caminho deles. A igreja orava. Nós não podemos deixar de lado esse registro na palavra de Deus. A igreja fazia contínua oração. A igreja deve orar. Há um grande número de irmãos que pertencem à igreja. Nesse momento, enquanto estou gravando esta mensagem, alguém pode estar orando por mim. Que bom saber que o meu nome está sendo citado na presença de Deus. Esse registro, a igreja orava, deve nos fortalecer a continuar orando. Orava, é contínuo. Não é que a igreja orou, a igreja orava. Continue a orar, não desista de orar. Quando passamos por lutas, problemas, nós devemos orar.
mas também devemos ter uma outra postura. Olhemos para Pedro, no versículo 6, quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Havia dois soldados do lado dele e ele preso com correntes. Cadeia, na Bíblia, quer dizer as correntes. Ele estava amarrado ou preso a correntes e, além disso, dois soldados, dois guardas do lado dele e lá na porta mais dois soldados. 4 soldados, e eram 4 grupos de 4 soldados. Então, em cada 6 horas, trocavam a guarda para que eles não se cansassem e dormissem guardando Pedro. Porque Pedro, para eles, era muito perigoso. Pedro, contudo, dormia. Essa é a postura que eu quero mostrar para os irmãos. Descanse. Você vai orar, mas descanse, confie. Não fica em desespero, não fica em aflição. Não desconfie que Deus te abandonou, te esqueceu. Apresente a sua oração, mas fique em paz com o Senhor. Pedro dormia. Uma pessoa para dormir precisa estar tranquilo, senão ele não concilia no sono, tem pesadelos. Acaba dormindo pelo cansaço, mas aqueles sonos conturbados. Pedro confiava plenamente em Deus, por isso ele descansava. Nós sabemos que o inimigo é feroz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mesmo que chegue à morte, João Batista foi degolado. Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. Mas eles estão vivos na presença do Senhor para todo sempre. A igreja orava, Pedro descansava, aguardando Deus agir, e Deus age. Deus responde às orações. Confie nisso. Ore confiando que Deus vai agir de maneira maravilhosa. É bom saber que estão orando nesse momento por mim, porque Deus está agindo na minha vida. Quando nós oramos, Deus age sempre. Mas saiba que a sua oração traz resultados maravilhosos. É Deus quem nos manda orar. É Deus que nos prometeu ouvir as nossas orações. Devemos confiar que Deus está agindo quando nós oramos. Samuel disse: longe de mim que eu peque não orando por vocês. Como eu já disse antes, se não orarmos, estamos pecando, porque a oração é ordem de Deus. Então, meus irmãos, mantenha nesse propósito de orar sempre ao Senhor. Amém? Saibamos com certeza que Deus está agindo. O nosso Deus nos surpreende as pessoas também. Ele é poderoso nas suas ações. Não há obstáculo para ele. Todos os cuidados que Herodes tomou com aquela cadeia, com aquelas correntes, com aqueles guardas, não foram suficientes, não podiam impedir o agir de Deus. Confie nesse Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Depois, nós vamos ver na continuidade desse texto, da próxima vez, a surpresa que Herodes fica de saber que Pedro não está ali. Como saiu? E nós vamos ver agora o milagre. Milagres continuam acontecendo nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Bem na hora, a palavra de Deus diz no verso 6. Quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer Pedro na presença dele, nessa hora, verso 7, eis que sobreveio
o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Apareceu o anjo bem naquela hora. Bem na hora, é a hora de Deus. É a hora de Deus agir. Deus atende às nossas orações quando Ele quer, como Ele quer e se Ele quer também. Nós devemos orar com submissão a Deus, não dando ordem para Deus. O anjo acordou Pedro. Pedro dormia. E lhe deu ordem para que se vestisse, se calçasse, colocasse a sua capa e o seguisse. E Pedro foi obedecendo prontamente aquele anjo. Embora ele pensasse que está vivendo uma visão, mas era a realidade. Depois ele vai perceber que era tudo muito real e não uma visão apenas. Mesmo que fosse uma visão, se fosse de Deus, era para avisar alguma coisa para ele. Mas ele estava vivendo uma realidade. É uma ação milagrosa de Deus. E esse Deus que fez esse milagre é o mesmo Deus a quem nós servimos. Só no versículo 11 é que ele vai perceber que era real. Ele diz, e Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, porque ele sabia que Herodes queria matá-lo, mas Deus agiu. Agora vamos pensar na reação humana diante do milagre. Nós, às vezes, quando ouvimos o relato de um milagre, ou mesmo que aconteça conosco, nós às vezes pensamos que não é um milagre. Tinha uma dor, mas também eu tomei um remédio. Eu orei, mas eu tomei o remédio, acho que foi o remédio. Estava frio, então estava doendo, mas esquentou, então o calor do dia fez com que diminuísse aquela dor. Nós sempre procuramos uma desculpa e desconfiamos do milagre. Nós estamos vivendo nesse tempo uma queimada ali na região do Pantanal. E eu já orei para que chovesse ali e a chuva apagasse aquele fogo. Eu acredito que está chovendo ali, porque eu pedi a Deus. E eu tenho que orar crendo para que isso aconteça. Quando orarmos, nós temos que crer. Mas muitas vezes nós não cremos. Nós oramos para chover bastante, e saímos de casa e não levamos o guarda-chuva, porque achamos que não vai chover. E assim também, aquela igreja orava por um milagre. E Pedro chega e bate a porta. E a menina Rode corre lá e escuta a voz de Pedro. E volta dizendo, Pedro está aí. Eles estavam orando por Pedro. E a menina diz, Pedro está batendo na porta. E eles dizem, menina, você está fora de ti. Você não está pensando bem. Como? Pedro está preso. Não, Pedro está aí. Orando e desacreditando. Às vezes nós pensamos que há coisas impossíveis para Deus. Nós esquecemos que o nosso Deus é Deus do impossível. Nós precisamos orar, crendo que Deus está ouvindo, crendo que Deus vai atender a nossa oração, crendo que Deus vai nos responder e que a resposta dele pode já estar ali à porta, batendo. Quantas vezes estamos orando e Deus já está providenciando a resposta? Precisamos orar, descansar, confiar em Deus e esperar a resposta de Deus. Quero concluir esta mensagem dizendo que a oração intercessória é um ato de amor. Quando nós intercedemos por alguém, é que nós estamos nos colocando no lugar dele, sentindo a dor dele. Eu oro melhor quando eu me imagino naquela situação que o irmão ou a pessoa por quem estou orando está vivendo. Alguns problemas parecem impossível. É uma doença terminal. Eu vou orar, mas não pense assim.
Pensa que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não julgue a situação, apenas ore. Não se esqueça que Deus está à frente, Deus está agindo. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer resplandecer a sua luz. Seja qual for o problema, ore a Deus, lembrando que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ore sempre, confie sempre, espere sempre. Amém? Deus abençoe e faça crescer a nossa fé. Amém.